Pessoal, começando nossa imersão no estudo de direito constitucional, nós temos que falar sobre o movimento que originou esse estudo de direito constitucional. Alguns doutrinadores chamam de movimento, outros chamam de fenômeno, enfim. Tá? Então nós vamos fazer esse trabalho histórico, né, que vai nos dar a base, o alicerce do nosso estudo de direito constitucional. Nós temos que ter uma ideia, fazendo um paralelo com a filosofia, que é a mãe de todas as ciências. O direito constitucional, no caso, a Constituição, tá, é a mãe de todas as leis. Lei complementar, lei ordinária, lei delegada, enfim. E atos administrativos, portaria, resoluções, circulares, enfim. Todo ordenamento é subordinado à Constituição. Tá? Então, o objeto do direito constitucional é o estudo da Constituição. Claro, vamos fazer aí um estudo histórico, né? Até chegar ao estudo das constituições, as mais badaladas, as mais importantes, as constituições que nortearam outras constituições, tá? que é da Inglaterra, que é dos Estados Unidos e da França, até chegar à nossa aqui, né? Constituição brasileira. Lembrando que a Constituição da Inglaterra, é até engraçado falar isso, né? Que muitos doutrinadores falam que a base, a regra, no caso, seria a Constituição ser escrita. A da Inglaterra, não. Ela é consuetudinária, ou seja, através dos costumes. Só que não é que não tenha nada escrito. Ela tem várias leis esparsas, né? Várias jurisprudências, leis esparsas, mas não tem um corpo, não tem uma Constituição sedimentada. É porque às vezes a gente fala assim, na Inglaterra a Constituição é costumeira ou consuetudinária. Então o pessoal pensa assim, poxa, o pessoal deve estar num nível muito bom, né? Que só na base do costume, como é que é esse costume aí que não precisa de lei? Não tem uma Constituição escrita. Ela tem várias leis esparsas, tá? Ela não está compilado em um volume como a nossa, como a da Inglaterra, como a dos Estados Unidos, melhor dizendo, e como a da França. Beleza? Então com isso nós vamos dar início à nossa imersão no direito constitucional, falando sobre o movimento ou o fenômeno do constitucionalismo. Bom, o que foi esse fenômeno ou movimento do constitucionalismo? Ele foi um esforço jurídico, né, e político da sociedade em limitar o poder dos governantes, em impor regras para a atuação dos governantes, tá? Garantindo também a separação dos poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, e principalmente a garantia dos direitos do cidadão. Importante isso. Falando sobre o constitucionalismo moderno, nós temos que ressaltar, enfatizar a importância das cartas magnas ou cartas constitucionais. E, o mais importante, é que ela sendo escrita, tá, ela vem coroar o movimento do constitucionalismo. Tranquilo? Por quê? Porque acaba sendo esse documento escrito um instrumento de defesa, de tutela, né, contra o absolutismo monárquico. Ratificando, então, as constituições escritas, né, acabou sendo um instrumento político ideológico contra o absolutismo, tá, monárquico. Bom, na Constituição tem que estar consignado importantes aspectos. Ou seja, primeiro, limite
do governante, tá? Limite do Estado, ok? E a garantia dos direitos individuais. Isso fica bem claro no artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1789, tá? Que foi escrito na França. As principais cartas constitucionais, nós podemos citar a dos Estados Unidos, 1787, como vocês vão ver na imagem, tá? Que é o resultado do movimento de independência daquele país. A da França, de 1791, tá? Vamos ver também aqui a imagem, que é a síntese ideológica da Revolução Francesa. Lembrando que a Constituição da Polônia, de 1791, foi em maio, tá? Do mesmo ano que da França. A França também foi em 1791. Mas, devido à importância histórica, né? E como foi um resultado da Revolução Francesa, a Constituição da França, ela ganha mais importância. Beleza? Tá. Valores fundamentais e princípios também fundamentais da Constituição que norteiam a história da Constituição. Bom, o valor que influencia as constituições escritas nessas cartas políticas constitucionais foi o liberalismo. E Carl Schmitt, ele foi um dos principais teóricos, né? Ou seja, a intervenção mínima do Estado. E nós vamos trabalhar no decorrer desse bate-papo nosso aqui, ver que por um momento essa não intervenção do Estado, ela serviu durante um lapso de tempo e depois evoluiu para uma Constituição, deixando de ser liberal, para uma questão mais social. Nós vamos ver isso nessa nossa tratativa aqui. Então, o que acontece? O que influenciou essas cartas políticas constitucionais foi o liberalismo clássico. Nós temos Carl Schmitt como seu expoente, tá? Como principal teórico. E tem o seguinte: todos os cidadãos eram livres e iguais perante a lei, sem privilégios. Ou seja, fazendo um contraponto contra o absolutismo monárquico, onde quem tinha o privilégio era a nobreza. Então, já aqui, desse artigo 1º aqui, já ficou bem claro, tá? A não intervenção do Estado na economia, ou seja, o Estado não intervinha na lei de mercado, o próprio mercado que ia se ajustar, tá? Ou seja, a economia de livre mercado sem intervenção estatal. Só que é lógico, é claro, é óbvio que isso só fez fazer o quê? Uma segregação, ou seja, aqueles detentores de meios de produção ficaram cada vez mais ricos e aqueles que não eram detentores, que eram só que trabalhavam, os detentores de meio de produção, ficaram cada vez mais pobres. E é claro, isso não deu certo. Então, agora no próximo vídeo, vamos trabalhar essa segunda fase. Primeiro falamos da influência, né, do liberalismo clássico nesse primeiro momento das constituições. Beleza? Até já. Bom, essas regras, né, que impõem limites aos governantes, deveres aos governantes, elas, em regra, está escrita em uma Constituição, exceção à Constituição da Inglaterra, que é uma Constituição constitucionária, tem várias leis esparsas, nada não está compiladas em um único volume, não tem um único volume como a nossa, a Constituição, tal, como a da Inglaterra, como a dos Estados Unidos, como a da França, né? Bom, o constitucionalismo, ele possui vários sentidos, ele não tem um sentido único, até porque cada país, e a gente sempre toma por base Inglaterra, Estados Unidos e a França, e o Brasil no caso, tem o seu constitucionalismo personalizado, com as suas características. E o autor, Gomes Canutilho, ele tem uma seguinte citação. Ele diz o seguinte, que existiram e existem movimentos constitucionais, tá? Que aqui, vocês vão ver aqui no livro dele, tá? Direito Constitucional e Teoria da Constituição, ele trabalha muito bem esse tema. Para nós, constitucionalistas, esse livro tem que fazer parte do nosso acervo particular, beleza?
Bom, como eu falei, esse movimento foi do constitucionalismo, foi diferente na Inglaterra, Estados Unidos, França e no Brasil, óbvio. Só que detalhe, qual é a característica comum, né, desse movimento constitucionalismo? Qual é a característica comum Inglaterra, Estados Unidos, França, Brasil? O que tem de comum? Limitação dos governantes, básico, e garantia dos direitos do cidadão. Isso é o que tem de comum, é a integração do movimento constitucionalista, tá? O movimento constitucional tem em comum a limitação, né, dos governantes, né, e a garantia dos direitos do cidadão, né? Beleza? Beleza, vamos em frente. Vamos falar do constitucionalismo na antiguidade. No caso aqui dos hebreus, alguns estudiosos, doutrinadores, falam que a primeira Constituição foi lá, né? Através dos profetas que faziam justamente essa limitação, essa contenção do poder, né? Ou então, quando os governantes hebreus, no caso, extrapolavam, contrariavam a lei de Deus, a lei divina, os profetas faziam essa intervenção. Então, a possibilidade dos profetas, no caso dos hebreus, fiscalizarem os atos governamentais que ultrapassavam ou que estava previsto na Bíblia. Então, a Bíblia que norteava os atos dos governantes. Bom, em contrapartida, as cidades-estados na Grécia tinham como expressão nessa cidade-estado a democracia direta, onde o povo intervia diretamente nos desígnios políticos, né, da sua cidade-estado. Isso também foi uma contribuição. Os doutrinadores citam sempre esse caso aí das cidades-estados gregas, tá? No caso da Inglaterra, que começa a ficar interessante, tá? Na Idade Média, temos a Carta Magna de 1215, Rei João Sem Terra, né? Carta do Rei João Sem Terra, que é um marco do constitucionalismo medieval inglês. Lembrando que, na verdade, não era uma constituição, tá? Era um pacto entre os barões, né, e o rei. Beleza? Outros documentos importantes da Inglaterra influenciaram também as outras nações. Veja, nós temos um movimento do constitucionalismo que vai originar a Constituição escrita. Então, nós estamos trabalhando esse processo, né, lento e gradual. No caso da Inglaterra, além da Carta Magna de 1215, melhor dizendo, nós temos o Petition of the Right de 1628, vamos ver aqui na imagem. Nós temos também o Habeas Corpus Act 1679. Nós temos o Bill of Rights de 1689, tá? O Act of Settlement de 1701, tá? Tudo isso que eu falei aqui, Petition of Rights, Habeas Corpus Act, Bill of Rights, enfim, são tudo pactos, né, que teve como fundamento o quê? Um acordo de vontades, tá? Entre o monarca e os seus súditos, ou seja, contrapondo o Estado absolutista, onde o rei mandava em todo mundo e só a opinião dele que valia, e ele estava acima do bem e do mal. A lei é para os seus súditos, né? No absolutismo monárquico, a lei é para os súditos. Para o rei, poder divino, ele podia fazer o que ele queria. Aqui já não. Aqui nós temos o quê? Petition of Rights, Habeas Corpus, a própria Carta Magna, né, de 1215, nós temos aqui um pacto entre o rei e os súditos, ou seja, a limitação do poder do rei, ok? E a garantia dos direitos do cidadão, tá? Dos barões, no caso, dos barões da Inglaterra, estabelecimento de convenções em relação ao modo de governo, ou seja, a limitação do governo e as garantias dos direitos fundamentais do cidadão, tá? Essa é a temática
desses pactos aí na Inglaterra, que foi uma contribuição muito importante que acabou repercutindo tanto nos Estados Unidos como na França. Tá? E o Brasil copiou dos Estados Unidos, enfim. Então a Inglaterra teve essa participação muito importante, contribuiu bastante. Bom, nos Estados Unidos nós temos o quê? Os contratos de colonização, ou seja, Fundamental Orders of Connection, tá? Como vocês vão ver na imagem aí. Na França nós temos as leis fundamentais do Reino Unido, que também limitava o poder do rei Luís XV. Beleza? Pessoal, então vamos fazer um apanhado através de um quadro, né? Resumo, quadro sinótico, sobre o momento histórico, né? Desse movimento, ou fenômeno que é o constitucionalismo, e os documentos que fizeram a sua característica se tornar marcante. Tá ok? Então a gente vai falar desse quadro que eu vou mostrar daqui a pouco aí. A Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna tendo como referência a Inglaterra. Vamos falar do constitucionalismo norte-americano, constitucionalismo moderno. No próximo vídeo vou falar sobre constitucionalismo contemporâneo, ok? E se der ainda do constitucionalismo do futuro, tá? Perpassando aí pelo neoconstitucionalismo. Um abraço. Nós temos na Antiguidade as leis de Deus, né? No caso do povo hebreu, tá? Fazia a limitação religiosa dos atos dos governantes, tá? Tendo a Bíblia como referência. Temos as cidades-estados com a sua democracia direta, que também os cidadãos, no caso, faziam intervenção nos poderes dos seus governantes de uma forma direta, tá? Na Idade Média nós temos a Magna Carta de 1215 do rei João Sem Terra, que na verdade era um pacto entre os barões, né, e o rei. Na Idade Moderna nós temos os pactos e forais, tá? A Petition of Rights, Habeas Corpus Act, Bill of Rights e Act of Settlement. E nos Estados Unidos nós temos o contratos de colonização, o Compact, Fundamental Orders of Connecticut, Carta outorgada do rei Carlos II, Declaração of Rights do Estado de Virgínia, Constituição da Confederação dos Estados Americanos. Bom, o constitucionalismo moderno, nós temos a Constituição americana como referência e a Constituição francesa, tá? No próximo bloco, nós vamos tratar do constitucionalismo contemporâneo, tá? Perpassando aí pelo neoconstitucionalismo também, ok? Um abraço.